Fala pessoal, quem fala Petós, tudo bem com vocês? Bem galera, eu vou estar reagindo à história de Ordem Paranormal em ordem cronológica, feito aqui pelo The Lock Mag. Sim galera, eu sei que não era esse vídeo que tava lá no post, mas mano, acabou que vai ser esse daqui que eu vou reagir, beleza? É isso aí mano, simbora aqui mano, parte pro react, let's go. Simbora galera, dá o play. Ordem Deixa o Paranormal likezão. prestes a retornar, com a chegada de uma nova temporada. Então, nesse vídeo, eu vim trazer que era um pro Hexatom, né? da história do universo de Ordem Paranormal. O intuito é pra quem nunca viu e não quiser passar tanto tempo vendo toda a série, conseguir não se perder em certas informações. E pra você que não lembra do que já passou nessa série, refrescar a memória também. E até saber de informações que você... Aí ó, pra vocês aí, refrescar a memória. Olá, eu sou o Dilock Mega e trarei aqui as informações Dilock e teorias Mega. dos principais eventos da história de Ordem Paranormal. E nesse vídeo eu quero falar dos eventos e dos personagens com grande peso para a trama geral. Então, esse aqui é o resumo do mundo de Ordem, beleza? Tartaruguinha aí. O paranormal não vem para nossa realidade de maneira fácil. Sua existência não tem uma data definida. O que podemos dizer é que, desde a origem do mundo, ele existe. Mas, a princípio, o paranormal se manifesta no medo das pessoas. Lendas e crenças fazem ele se manifestar na nossa realidade. Isso é Então, foda, as mano. formas de se identificar o paranormal estão nos 5 elementos, onde 4 deles brigam entre si e um funciona como um tipo de catalisador, de forma simples de dizer. Até então, o paranormal só poderia manifestar criaturas e elementos paranormais, como o lodo ou sangue. Entretanto, por volta de 2000 a.C., nós temos um garoto chamado Kushin, que foi vítima de um grupo sanguinário, conhecido como Scriptas, onde os mesmos sequestravam e escravizavam suas vítimas. Os Scriptas Pô, isso aí foi tinham o costume cruel, de mano. escrever Isso é seus louco. feitos doentios em suas próprias peles, como um ato para se sentirem mais poderosos e fortes, o que, diga-se de passagem, fazia o paranormal fortalecê-los, mas eles não tinham ciência disso. Kushin então passou muito tempo vendo torturas e brutalidades feitas com seus parentes e outras pessoas, alimentando o medo dentro dele. Então, em um certo momento, os pais da criança são extremamente judiados e desfigurados, deixando assim de viver. Apesar da história o medo do... de Kushin fez a membrana, o tecido Chiquinho, da né? realidade e o outro lado, enfraquecer, fazendo os cadáveres de seus pais virarem criaturas horripilantes, onde os Scriptas se aproveitaram e utilizaram as criaturas para cometer mais atrocidades por aí. Após muito tempo sendo exposto à barbaridade, Uns desgraçados Kushin esses Scriptas, atingiu mano. 100% de exposição paranormal, se conectando completamente com o outro lado, e sendo capaz de criar o primeiro ritual, o ritual de transcendência. Essa conexão também deu a Kushin informações sobre como o paranormal funcionava, e para que ele pudesse ser capaz de influenciar na história que então viria, Kushin precisaria ser um marcado, coisa que ele não era. Kushin então entendeu isso, e elaborou Os livres. uma sequência de eventos chamada de Ordem da Desconjuração, adotando a partir daquele momento o nome Kian, o realizador da calamidade, visando destruir aquilo que motivava os Scriptas, o paranormal. Kushin então, para se manter vivo, seguiu fazendo trocas de corpos, mantendo sua consciência viva em diferentes pessoas pela história. Mas uma coisa que ainda Caraca, o mantinha reconhecível passou era 2000 seu anos aí. semblante desgraçado. Agora Que foi seguia essa 4. aparência específica Já me foi o esqueci, que mano. associou Kian a ser incapaz de usar rituais. Afinal, Kian precisava transferir sua consciência... Pera, então, ó, essa daqui, o semblante desgraçado. É, né? que seguia essa aparência específica e foi o que associou Kian a ser incapaz de usar rituais. Afinal, Kian precisava transferir sua consciência e seu conhecimento sobre o outro lado em receptáculos separados, assim, podendo se manter consciente na realidade. Cerca de 2000 anos depois, Kian, que agora assume o nome Veritus, decide deixar de lado o seu plano inicial com os Scriptas e cria uma organização chamada Ordo Calamitas, na Itália, que ainda mantém o objetivo principal de Kian, destruir o paranormal. Um dos principais objetivos que a Ordo Calamitas visa é encontrar objetos poderosos específicos, intitulados Relíquias da Calamidade. Cada elemento paranormal, exceto o medo, possui uma relíquia. Nessa época, a Ordo Calamitas estava em posse de 3 das 4 relíquias existentes, e durante uma comemoração pela aquisição da Relíquia de Energia, a Ordo Calamitas é invadida pelo elemento de morte, reprimindo todos os membros que restaram vivos à sala onde estava a Relíquia de Energia, que então
se vincula com um dos membros, dando origem ao primeiro portador da relíquia de energia registrado na história, Anfitro, o primeiro anfitrião. Caraca. Anfitro, então, realiza diversos jogos doentios com os sobreviventes do ataque do elemento morte, sendo um deles Veritus, que em um ato de bravura se sacrifica em nome de seus guerreiros aliados restantes no primeiro jogo. Mas o sacrifício de Veritus se mostra ser uma distração, pois assim que os jogos acabam, com apenas um único sobrevivente, Veritus se revela, confrontando o anfitrião e a última sobrevivente. Anfitro então faz um acordo com a sobrevivente, entregando a ela a relíquia de conhecimento, para que assim ela pudesse parar Kian, dando origem assim à portadora do conhecimento, a magistrada. Não se sabe ao certo o que ocorre após isso, mas as relíquias permanecem agora espalhadas pelo mundo com diferentes portadores, e Kian retoma seu plano inicial de enfraquecer a membrana e acabar com o paranormal. Agora vamos avançar um pouco mais no tempo, mais especificamente para referência, 1970, onde Kian, agora no corpo de um homem chamado Mandrake Ângelo, realiza um processo chamado de passagem, onde Kian atraiu um novo receptáculo, conhecido como Virgílio Celto. Enquanto o plano de Kian estava em andamento, vamos para os anos 1990. A Ordem já opera não se sabe há quanto tempo. A Ordo Realitas atua como uma organização secreta que combate o paranormal, sem expor ele ao público. Atualmente, a Ordem atua de forma mais exposta e utiliza do próprio paranormal para combater o mesmo. Mas nessa época, utilizar o paranormal é completamente inviável para os agentes da Ordem, sendo aqueles que utilizam do paranormal considerados ocultistas criminosos que enfraquecem a membrana. Pô, é só bandido. Nesse ano, nos é revelado o primeiro grande caso paranormal apresentado pela série cronologicamente, onde uma operação militar secreta estava investigando o comportamento e as propriedades de um objeto misterioso. Esse objeto tinha o formato de um sino, que nos é revelado estar conectado a uma criatura paranormal muito poderosa, que transformou completamente os arredores do ponto de origem desse objeto. E por que eu tô falando sobre esse caso agora? Pela cronologia, mas esse assunto só vai voltar lá na frente do vídeo, então não esqueça dele. No começo dos anos 2000, do outro lado, um agente da Ordem chamado Arnaldo Fritz começa a investigar o paranormal, anotando informações de tópico extremo e sobre as relíquias da calamidade em seu grimório, já que ele estaria em um caso envolvendo a relíquia de sangue, também conhecido como o Diabo, e estaria investigando o paradeiro das outras relíquias. Em 2002, a Ordem teve sua atenção voltada a um homem com grande presença no submundo ocultista, chamado Virgílio, onde esse ocultista estava por cometer diversos atos relacionados a vítimas e criaturas com textos escritos em suas peles, também associados a um grupo intitulado Scriptas. A Ordem então prepara uma emboscada a um dos encontros de ocultistas em que Virgílio estava presente. A operação falha em resgatar as vítimas, mas a equipe responsável consegue eliminar Virgílio, ou é o que são levados a acreditar, já que todo o processo também fazia parte do plano de Virgílio, ou melhor, o Aizen, cara, que antes de ser morto, o Aizen de Ordem, transferiu sua consciência para um garoto, Leonardo Gomes. A criança que estava presente no lugar foi levada para um orfanato, financiado por Arnaldo Fritz, também um dos agentes da Ordem, que então permaneceu adormecido no corpo de Leonardo. Léo agia como uma criança qualquer, até que 3 anos depois, foi adotado por um casal que morava em Canadense, em São Paulo. Leonardo morava em um condomínio, onde ele tinha como vizinho um homem chamado Álvaro Augusto, que, com a intenção de despertar o Kian dentro de Leonardo, expõe o garoto ao ocultismo, chegando então a atingir 50% de exposição paranormal. Utilizando o próprio irmão do garoto, Frederico, filho da família que adotou o Léo, como fonte de medo. Leonardo então, agora com Kian despertado, assume o semblante desgraçado. Agora com uma nova personalidade, Léo introduz um de seus vizinhos, Anthony Celto, neto do irmão de Virgílio Celto, ao ocultismo, e faz Anthony desviver os seus avós logo em seguida. Leonardo também convence Frederico a desviver os seus pais. Com isso, Leonardo retorna ao orfanato, junto das 2 crianças que ele também tornou órfãs. Agora, Leonardo começa a convencer as crianças do orfanato a concretizar o seu plano, criando o Dante assim ali, o novo retorno o dos Henry. Scriptas. Mas então, em 2009, Arnaldo Fritz investiga o Coliseu em Roma,
vendo os eventos que ocorreram no passado, encontrando lá a magistrada. Arnaldo pergunta então à magistrada sobre como ele poderia parar Kian, e ela revela que apenas o poder de uma relíquia poderia destruí-lo, e que Arnaldo já estava com uma. Então, o relógio de bolso de Arnaldo se manifesta, tornando ele Não. amalgamado com a relíquia, e trazendo Caraca, de foi volta assim que ele o virou. anfitrião à realidade. O Caramba, anfitrião vai até o cara. orfanato e inicia um jogo, ocasionando um incêndio que leva a vida de algumas crianças. Meu Deus. Entretanto, Leonardo, que era o alvo principal do ataque, é salvo por outras duas crianças, Dante e Jasmine. As três crianças passam então a viver nas ruas, vivendo no meio do submundo ocultista. Mas o plano de Kian precisava continuar. Então, o Leonardo tira a vida de Jasmine sem o conhecimento de Dante. Mano. Caraca, 2018. mano. Ocorre uma expedição a uma ilha remota na costa da Islândia, a ilha de Heilagsvagr, onde seria dado o próximo passo da desconjuração, assim enfraquecendo a membrana. A pesquisa deu origem ao Projeto Santo Berço, iniciado no interior do Rio Grande do Sul. Anos depois, vamos para 2020, onde nos é apresentado novamente Álvaro Augusto, diretor da Escola Nostradamus de ensino médio e Caraca, mas esse ocultista dos bicho é um ruins. verme, mano. Álvaro realiza uma série de cancelamentos de CPF com alunas de sua escola para enfraquecer a membrana, buscando sair de seu corpo para o de um homem, chamado Anthony Celto. Ah, então Álvaro foi isso, relatava cara, lá todo na esse história da processo por Ágata. correspondência, para um homem chamado Virgílio. Álvaro então realiza essa troca, informando a Kian que seu objetivo foi concluído. E um detalhe, o nome Tirigan também é usado por ele. Após esse primeiro caso, nos é apresentado o próximo, relacionado a uma equipe de agentes da Ordem no Rio Grande do Sul, buscando por outra equipe que havia desaparecido. Nesse caso, podemos observar o comportamento da Relíquia de Morte na realidade, onde ela cria civilizações primitivas em volta da própria relíquia. Os agentes da Ordem encontram aquilo que seria identificado como o Olha aí, ó, Projeto Santo a Berço, foto da... que teria sido organizado por um grupo de cientistas, inicialmente com o intuito de estudar o outro lado, mas que, por baixo dos panos, eles estariam destinados a fracassar de acordo com o plano de Kian. Mas alguns meses depois, após o enfraquecimento repentino da membrana, a Ordem decide então estabelecer uma base fixa no Bar do Sovaco Seco, em São Paulo. Um dos agentes começa a investigar um suposto grupo conhecido como Ordem da Desconjuração, que mais tarde é revelado ser a sequência de eventos criada para Kian se tornar o marcado. Mas a Ordem não conseguiu impedir o plano de Kian, que, de acordo com a profecia criada pelo mesmo, diz: Kian, o realizador da calamidade, aquele que juntará o outro lado com a realidade, para então separá-lo e destruí-lo por completo. Caraca. Leonardo Gomes Profecia, manipulou mano. Dante, um marcado, a realizar um ritual, que envolvia Luciano, outro marcado. Leonardo convenceu Dante de que iriam salvar uma criança A em criança estado chorando. terminal. E convenceu Luciano dizendo que salvaria seu marido, Fernando, que também estava com a saúde debilitada. Leonardo desacordou Fernando e Luciano e guiou Dante a realizar o ritual. Mas todo o ritual era uma farsa para que assim fosse realizada a passagem. Dante, então, acaba por transferir a mente de Fernando e a consciência de Kian para o corpo de Luciano, e assim, armazenando o conhecimento de Kian no corpo vazio de Fernando. A criança foi usada como a fonte de medo do ritual, e a mesma tem a sua mente transferida para o corpo de Leonardo. No resumo, tudo isso resultou em a criança agora no corpo de Leonardo, o conhecimento de Kian no corpo de Fernando, a consciência adormecida de Kian e a consciência de Fernando no corpo de Luciano, Mano. e o corpo sem mente da criança, que é usado pelo paranormal e dá vida a uma criatura. Após todo esse processo, Caraca, então... a criança, Pera, o cara é agora sujo no disso corpo de aí? Leonardo, é vítima da criatura, levando Dante a acreditar que Leonardo haveria morrido. Em meio a isso, dois agentes da Ordem interceptam a criatura, levam Dante como prisioneiro e resgatam Luciano. Mas o que os agentes não se deram conta, o corpo de Fernando se torna um tipo de criatura, já que não possui mente, e assume o semblante desgraçado, o mesmo que Leonardo e todos os outros que tiveram a mente habitada por Kian ou o conhecimento de Kian. Mal aí, ó. Eventualmente, Luciano e Dante se tornam membros da Caraca, Ordem, galera, velho. investigando mais sobre o suposto paradeiro de Kian e da desconjuração. Certo dia, a Ordem é invadida por um grupo de ocultistas, a Seita das Máscaras, que mais tarde se revela ser um grupo ligado à Relíquia de Conhecimento,
De forma breve, o objetivo da seita das máscaras é trazer o equilíbrio entre o paranormal e a realidade, fazendo os dois lados existirem simultaneamente, sem forçar a destruição de uma das partes. A seita então oferece uma aliança, para que assim a Ordem tivesse mais chances de impedir Kian. A Ordem aceita a aliança. Dias após a invasão, é revelado que a seita haveria feito um acordo com um dos membros da Ordem, onde ele abriria mão de seu livre-arbítrio, perdendo sua consciência e se tornando um membro da seita das máscaras, em troca da proteção de seus aliados e amigos. Então chegamos ao dia 7 de novembro de 2020, que entra para a história como o dia final da desconjuração. Os agentes da Ordem chegam até o orfanato, que estava sendo utilizado como uma instalação pelos scriptas. Caraca, entre esses agentes cara dominaram. estava Luciano, e ao entrar em combate com Gao Sal, atinge 50% de exposição paranormal, e escolhendo transcender em meio ao combate. Mas mal sabia ele que aquela transcendência era o seu fim, pois então Kian é despertado, dessa vez no corpo de um marcado, podendo assim criar sua própria marca e concluindo seu objetivo de se tornar livre das correntes da realidade. Caraca. Agora com Kian despertado, o plano de Kian de trazer o fim do paranormal estaria cada vez mais perto de ser realizado. A Ordem não conseguia bater de frente com Kian, batendo em retirada com a ajuda da seita das máscaras. Ao retornarem para a base, Sr. Veríssimo, o líder da Ordo Realitas, revela um item crucial, o Grimório de Arnaldo Fritz, também conhecido como Diário de Deus. Diário de Deus. Que conteria informações sobre o paranormal e as relíquias da calamidade, mas que lhe faltavam páginas. 10 meses depois, ambos os lados, Ordem e Scripts, Caraca, 10 meses? se equipando e se preparando para seus respectivos objetivos. Caramba, eu pensava que era coisa de dias, mas não, então, 10 meses. marcados para auxiliar no processo. Afinal, o plano de Kian envolve que todos que conhecem o paranormal deixem de viver, já que assim, ninguém poderia trazê-lo à realidade. Kian começa um massacre na mansão da família Leone, na Itália. A família Leone é um grupo mafioso italiano que combatia o paranormal. Kian os escolhe como alvo no intuito de encontrar documentos de Arnaldo Fritz, que contivessem informações sobre as relíquias da calamidade, as mesmas que Kian buscava enquanto era Veritus, há 2000 anos atrás. Durante o massacre, Kian é surpreendido por um agente da Ordem, o mesmo que havia se entregue à seita das máscaras. Mas graças à relíquia de sangue, que já foi mencionada anteriormente, conhecida como O Diabo, esse agente retomou a sua consciência. Muito bravo. E com muito mais poder. Caramba, olha estando isso. ali para confrontar Kian. Se o mesmo não tivesse sido teletransportado por um ocultista desconhecido, sobrando somente os scriptas marcados no lugar. Kian é levado de volta ao orfanato, explicando que o que havia tirado ele de lá era algo chamado Tenebris. Após isso, Kian e os scriptas vão até um lugar chamado Domus Áurea. E Kian então se lembra dos eventos de Ordo Calamitas. Ah, aquele negócio cabuloso, mano, dele ver o passado. Os agentes da Ordem também estavam na Itália, buscando por mais páginas do Grimório, investigando cada passo de Kian e chegando também ao Coliseu. Lá, os agentes da Ordem conseguem ver eventos do passado, em Ordo Calamitas. E após bastante investigarem, os agentes ficam frente a frente com o Essa cena aí foi cinema. Deve ter sido cinema, né? A magistrada surge no local, e a Ordem se encontra na presença de 3 relíquias da calamidade ao mesmo tempo. O anfitrião faz uma proposta à Ordem, em que ele tiraria os limites do equilíbrio e destruiria o conhecimento, dando assim um fim em Kian e na magistrada. Ou então, manterem a aliança com a magistrada, e adquirindo a posse da relíquia de energia, mas tendo o Diabo como um novo inimigo. Nossa. A Ordem decide confrontar o anfitrião, e após uma longa batalha, o anfitrião é derrotado e a Ordem assim adquire a relíquia de energia. Voltando aos scriptas, é iniciada uma guerra no Coliseu. Diversos agentes da Ordem e scriptas se enfrentam, enquanto Kian e seus marcados se dirigem ao centro do Coliseu, ficando de frente com os agentes da Ordem, que também são marcados. A magistrada, aliada aos agentes, coloca Kian em uma contenção, enquanto os marcados se enfrentam. Até que Kian se solta, derrota a magistrada e Senhor Veríssimo aparece, deixando Kian confuso, o que foi o suficiente para o Grimório ser usado, declarando ali que Kian seria incapaz de usar qualquer tipo de ritual. Furioso, Kian inicia o combate direto com os marcados e Veríssimo. Eventualmente, Caraca, que doideira, Kian é derrubado, inconsciente,
e a Ordem utiliza um item que sela Kian de forma completamente imóvel. Mano, essa prisão Algum dele é tempo foda, mano. depois, Kian, contido na base Ó. da Ordem, recebe a visita sorrateira de um scripta, no qual já não se tinha notícia, mas que é revelado ser o portador da relíquia de sangue, estando vinculado com o diabo. Isso aqui é hype demais. Hype. Acabou, velho. Meses depois do evento do Coliseu, somos levados a um novo caso, em uma ilha isolada no litoral brasileiro, chamada Típora, onde há um pequeno vilarejo e uma grande mansão. Nesse lugar, Esse daqui é inicia-se macabro, uma série filho. de assassinatos macabros ocorrendo na ilha, onde ocultistas espalharam Olha. a lenda de uma Nossa. criatura que arrancava o rosto das vítimas. E assim, o medo gerado pelos habitantes da vida Caralho, da olha, criatura. mano, a cinemática desse bicho Eles aqui, ainda olha isso. conseguem lidar, mas há Caralho. muitos óbitos. A Ordem haveria mandado 2 agentes disfarçados de civis para a ilha, Morreu. mas ambos deixam de viver durante o tempo que estavam lá. A Ordem então retira os sobreviventes da ilha e investigam o lugar, onde Caraca, o encontram Arthur uma foi caverna mandado pra com várias estátuas ver esse e Bel, um mano. sino quebrado no centro. E esse sino é um dos sinos de Tenebres. Ali também há uma porta com o símbolo de Tenebres esculpido nela. Não muito tempo depois, outra investigação leva a Ordem a encontrar aquele primeiro sino que ficou na cidade de Varminho. Tenebres, a cidade impossível, está sendo investigado pelos agentes da Ordem, já que ela haveria sido mencionada no Grimório de Arnaldo Fritz. De fato, é um dos mistérios que ainda precisam ser desvendados. Por fim, em dezembro de 2024, também vemos a história de jovens em um acampamento, onde nele Ah, tá há 2 macabro. assassinos os perseguindo, que no fim faz uma ponte para o Hexatomb, o terceiro spin-off. E é aqui que encerramos a história de Ordem Paranormal até agora. Caraca. Tem muita coisa que não foi contada aqui, muita coisa que pode estar Nossa, errada. nem imagino tanto de mas coisa. foi tudo A galera vai feito com ficar carinho. doida. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade, ou só lembra de alguma cena engraçada, comenta aí. Muito obrigado por Muito ter da hora, assistido. muito da hora, velho. Eu vejo vocês em Muito breve. brabo, velho. Muito brabo. O resumão aqui, né? Caramba, galera. Pô, mano, insano, hein, velho? Bom, galera, tinha várias coisas aqui, né, que eu já tinha visto, né, principalmente lá no canal do Lickzinho, né, através de vocês também, explicando. Mas foi bom, né, pra dar aquela contextualizada, mano. E aí ficar ligado sobre, né, como é que é a ordem cronológica aqui de ordem, né, mano? E como eu falei, provavelmente, mano, deve ter muita, mas muita coisa que não tá, né, aqui, né, da história ali, dos eventos que ocorreram, né, como, né, o do Daniel, né, do Daniel Hetman lá, que tinha, né, o negócio do espreitador, esses negócios aqui que eu não vi sendo citado por aqui, né, se apareceu, putz, eu não vi, mano. Assim, galera, tem várias coisas que me deixam encucado, mas essa Cidade de Tenebres é o que tá mais dando aquele, meu Deus, o que vai ser isso? Como é que vai ser a revelação disso, né? Já que, pô, vai ter o Apocalipse, né? Já é dito, eu acho que como a última, o quê? A última temporada aí de Ordem. E esse Tenebres, mano, vai se meter aonde? No meio aí, velho, né? Que ainda tem essa resolução dessa cidade aí, a cidade impossível, cara. Mas, galera, ótimo vídeo feito aqui pelo The Lock Mega, mano. Deu pra dar aquela entendida na cronologia aí de Ordem. Claro que vai ter, mano, outras coisas aí que eu não vou, né, entender. Mas, mano, é isso, mano. Ordem é bem grandão, né, velho? Tem, pô, cada episódio tem ali no mínimo uns 3 a 4 horas. Então, pô, difícil, né? O cara dar resumo 20 minutos e dizer tudo, né, mano? Mas, pô, parabéns aí, ótimo vídeo, The Lock Mega. Galera, o link vai estar aí na descrição, beleza? Do vídeo e do canal do The Lock, beleza? E bem, galera, espero que vocês tenham gostado do react. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho, beleza? Pra perder no react. E valeu, falou, até mais, galera.